E aí, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre campo elétrico uniforme. Bom, o campo elétrico uniforme, a sigla que a gente vai usar para representar ele vai ser o CEL. Legal? O campo elétrico uniforme ele vai ser formado por duas placas, tá bom? Na maioria das vezes são duas placas, mas eu vou mostrar aí casos onde ele é formado por uma placa só. Beleza? Então vamos lá. Ele é formado por duas placas, uma delas tem sinal negativo, está carregada negativamente, tá? E a outra está carregada positivamente. Essa carga aqui, ó, essa plaquinha é carregada positivamente. O campo elétrico, ele vai ser orientado. Lembra que o campo elétrico ele sai do positivo, a linha de campo sai do positivo e entra no negativo? Então, olha só. Olha como é que ficaria a linha de campo, ó. Olha que bonitinho. A linha de campo vai sair do positivo e entrar no negativo assim. Beleza? Ah, professor, e se eu colocasse ali uma carga positiva, o que aconteceria? Gente, lembra disso, ó. Se eu coloco uma carga positiva aqui, essa carga positiva ela vai tender a ser atraída por quem? Pela placa negativa. Então a força elétrica vai estar para cá, ó. A força elétrica vai estar nesse sentido. Repara que a força elétrica está no mesmo sentido do campo. Agora, por exemplo, isso reforça aquilo que a gente falou na última aula. Se eu coloco uma carga negativa, a carga negativa ela tende a ser atraída pela placa positiva. Então a força elétrica, ó, se opondo ao campo elétrico. Essas linhas azuis representam o campo elétrico, tá bom? Essa pretinha aqui representa a força elétrica. Essas cargas aqui, elas têm o mesmo módulo. As duas placas têm o mesmo módulo de carga, tá? As placas possuem o mesmo módulo. Beleza? Mesmo módulo de carga. Vamos lá. Olha só comigo aqui. Propriedade 1 sobre as linhas de campo aí e o CEL. As linhas são paralelas, logo o campo é constante. Você lembra comigo que quanto mais próximo eram as linhas de campo, mais intenso é o campo? A gente falou disso na primeira aula de campo elétrico, nós falamos sobre as linhas de indução. Quanto mais próximas forem essas linhas de indução, mais intenso é o campo elétrico. Se essas linhas elas são sempre paralelas e sempre possuem a mesma distância entre si, não vai ter ponto onde o campo vai ter mais próximo, e não vai ter campo onde o campo vai ser mais intenso, e não vai ter ponto onde o campo vai ser menos intenso. Em todos os pontos, o campo vai ter a mesma intensidade. Então as linhas são paralelas, logo o campo é constante. Tudo bem? Então olha só, segunda propriedade, uma placa infinita, tá bom? Tem que ser infinita. Uma placa infinita carregada produz campo elétrico uniforme. Observação, vou até colocar aqui, ó, uma observação. Placas finitas não produzem CEL, tá bom? Placas finitas, placas que têm uma dimensão 3 metros, 4 metros de lado, não produzem CEL. Placas finitas não produzem CEL. Legal? Vamos mostrar aqui? Então, olha só uma placa infinita. Se eu tenho uma placa infinita, olha como é que funciona. Eu vou imaginar que ela tem uma dimensão infinita para a direita e uma dimensão infinita aqui para a esquerda. Tudo bem? Ou seja, se ela for positiva, vou dar um exemplo com ela positiva, tá? Se essa plaquinha for positiva, ela produz um campo elétrico ascendente. O que significa um campo elétrico ascendente? Ele fica assim, ó, para cima. Tá vendo? Lembra, o campo elétrico ele não sai da carga positiva? Então, se ele sai da carga positiva, eu vou ter um campo elétrico assim, ó. Tudo bem? Campo elétrico ascendente vertical. Legal? Esse campo elétrico, ele é um CEL. Ele é um campo elétrico uniforme. Legal. Vamos fazer um exercício? Uma massa de carga. Vou até pegar um aqui, ó. Melhor. Esse aqui eu vou deixar para a próxima aula. Calcule o módulo da carga Q e de sua polaridade. Esse aqui fala até sobre a polaridade da carga. Legal? Vamos lá.
calcule o módulo da carga Q e sua polaridade. Olha essa carga aqui, gente. Essa carguinha, ela tá parada, beleza? Parada aí num campo elétrico. Ela tem uma certa massa. Show de bola? Vamos lá. A gente sabe, se ela está em equilíbrio ali, eu tenho peso para baixo. Naturalmente, eu tenho que ter a força elétrica para cima. Por quê? Gente, se a força elétrica estivesse para baixo, essa carga não estaria em equilíbrio. A força elétrica tem que estar oposta à força-peso para ela equilibrar essa carguinha aqui. Então, a força elétrica oposta à força-peso ali. Tudo bem? Vamos lá. Observe uma coisa comigo, pessoal. Eu vou supor, tá bem? Vou supor que essa placa aqui de baixo, ela é negativa. Tudo bem? Se essa placa ela é negativa, a força elétrica não se opõe ao campo elétrico. Então, olha só. A força elétrica está para cima e o campo elétrico está para baixo. Ah, professor, verdade. O campo elétrico de uma carga negativa ou de uma placa negativa, ele tem sentido de atração. Se ele tem sentido de atração, vai apontar para baixo e vai ficar oposto a essa forcinha ali. Beleza. Professor, peraí. Eu acho que eu já matei uma pergunta da questão. A polaridade da questão. A polaridade que a questão pergunta é o sinal. Observe uma coisa comigo. Se a força elétrica está oposta ao campo elétrico, é porque essa carga ela é uma carga negativa, tá vendo? Tá vendo aqui? Olha aqui, uma placa negativa produz um campo de atração e esse campo se opõe à força elétrica sobre a carga. É porque essa carga ela é negativa. Gente, se a força elétrica está oposta ao peso e está equilibrando, a força elétrica é igual à força peso em módulo. Então, ó, o módulo da força elétrica é igual ao módulo da força peso. Legal? Então eu vou colocar carga vezes campo igual a massa vezes a gravidade. A carga que eu quero descobrir, o campo, ele deu que é 50 newtons por coulomb. A massa são 5 gramas, eu tenho que botar em quilograma. 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10. Legal? Ó, aqui vai dar 50. Show de bola? A nossa carga vai dar 10 elevado a menos 3 coulomb. Gente, a nossa carga, o módulo dessa carga é 1 milicoulomb. Tudo bem? E ela é uma carga negativa. Professor, por que ela é uma carga negativa? Ah, ela é negativa porque a força elétrica sobre ela, a força elétrica se opõe ao campo elétrico. Tudo bem? Pessoal, um forte abraço. Até nossa próxima aula.